GTA San Andreas é um dos maiores sucessos da Rockstar Games e o jogo favorito, inclusive, de muita gente até hoje. E ele também tem uma história cabulosa, né? Quer conhecer a história do grande Carl Johnson? Chega mais! Peter aqui. GTA San Andreas é considerado uma obra-prima da Rockstar até hoje. Mesmo hoje em dia, né, existindo o GTA V e todas as coisas que a gente pode fazer nesse jogo, o GTA San Andreas ainda é o favorito de muita gente. E um dos motivos disso é a história desse game. Então bora contar aqui um resumão de toda a história desse jogo. Mas vai lembrar que esse jogo é gigante e tem muito detalhe nessa história. Então a gente não vai falar todos os detalhes aqui, lógico, né? Senão a gente vai ficar até amanhã fazendo um vídeo. Mas mesmo sendo um resumão, tá bem completo esse vídeo. Eu nem preciso dizer que tem spoiler, lógico. You picked the wrong house, fool! Hey, hey! Antes de começar pra valer, se inscreve no canal, galera. Você que tá começando hoje, conhecendo esse canal hoje, clica pra se inscrever, eu tenho certeza que você vai gostar. Todo dia a gente traz aqui pra você o melhor, o filé da cultura pop. Obrigado de coração, vamos lá. Antes do jogo, GTA San Andreas se passa nos anos 90, né, no estado de San Andreas, que seria uma adaptação da Califórnia ao universo de GTA. A história foca na gangue Groove Street Families e um dos principais membros da gangue, Carl Johnson, o CJ. A Groove Street Families era uma espécie de divisão de uma gangue muito maior, os Families, de outras regiões de Los Santos, a cidade do universo de GTA baseado em Los Angeles. Eles eram bandidores, eles roubavam, matavam, essas coisas. Mas a gangue tinha um tipo de código de honra. E eles não vendiam nem consumiam drogas. Mas isso não foi o suficiente para fazer as drogas não circularem por lá. A gangue rival dos Families, os Balas, começaram a traficar drogas pela área e logo conseguiram levar membros dos Families para o mau caminho. Cada vez mais, né, vários membros da gangue do CJ virou drogado. Isso acabou com a força da gangue. No final, só a Groove Street Families continuou na resistência. Só que a treta não acabou. Não é explicado direito no jogo, mas um dia um cara muito importante morreu. Provavelmente numa guerra de gangue entre os Groove e os Balas. Esse cara era Brian Johnson, irmão mais novo do CJ. Por algum motivo, né, que o jogo não explica, o CJ se sente culpado pela morte do irmão. Tão culpado que ele até decide meter o pé. CJ foi morar em Liberty City, cidade baseada em Nova York, e ficou lá por 5 anos. Voltando para San Andreas, CJ tava de boa, boaça lá vivendo a vida dele em Liberty City, quando ele recebeu uma ligação do irmão mais velho, o Sweet. Ele falou que a mãe deles morreu. Acontece que um carro apareceu do nada na Groove Street e os bandidos dentro dele metralharam e mataram a mãe deles. CJ decide voltar para Los Santos para ir para o funeral da mãe. Chegando lá, ele descobre que a Groove Street tá na sarjeta. A gangue tá mais fraca que nunca, com pouquíssimos membros, muitos drogados, né? E os Balas estão mandando na quebrada toda com tráfico de armas e drogas. CJ não é mais considerado membro da gangue, mas ele decide ficar para ajudar a gangue a sair do fundo do poço. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Ele começa então a trabalhar junto do Sweet e dos amigos Big Smoke e Ryder, tentando reconquistar território, recuperar membros perdidos da gangue e combater os Balas. Mas a parada tá complicada. O poder dos Balas tá grande e não parece que eles vão conseguir se recuperar. Além dessas tretas, a irmã do CJ e do Sweet, chamada Kendall, começa a namorar um cara chamado César Villalpando, líder de uma gangue latina rival dos Groove, chamada Varios Los Aztecas. CJ treta com César no início, mas depois, né, essa birrinha virou broderagem. Look, Holmes, I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with me, carnal. Yeah, okay. I guess we cool. For now. Cesar Villalpando. Fora isso, a galera da Groove também recebe de volta um membro da gangue chamado O.G. Locke, que estava preso. O.G. Locke é aspirante a rapper, mas era um lixo nas rimas. O cara é tão ruim que queria roubar letras de outro rap para fazer sucesso. O CJ é brother do O.G. Locke, então ele ajudou o O.G. a roubar um livro de rimas de um rapper famoso chamado Mad Dog. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book?
Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all night, all night. When I kick it, I'll do spin it, I hit it. anything, homie. I swear that. Okay? Com a ajuda do CJ, a gangue está aos poucos recuperando a força. Mas nem tudo são flores. Uma facção de policiais corruptos, liderada pelo oficial Frank Tempany, fica enchendo o saco do CJ, querendo que ele faça uns serviços sujos para ele, ameaçando prender ele por algum motivo qualquer que eles forjarem, porque o CJ é um bandidinho qualquer, e eles são os homens da lei. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. O CJ acaba sendo forçado a fazer um serviço sujo pro Tempany e os capachos dele. Para piorar, os corruptos ainda aparecem enchendo o saco de outros membros da gangue. Mas o que mais chama a atenção do CJ é esses filhos da mãe aparecendo direto na casa do Big Smoke, que para completar as suspeitas, não tá mais morando na Groove Street. Enfim, várias coisas erradas acontecendo, mas a Groove continua peitando os balas e consegue recuperar bastante força. Eles planejam um ataque total aos balas, mas quando todo o resto da gangue partiu pro tiroteio, o CJ recebe uma ligação do César falando que queria mostrar algo muito importante, mais importante até que essa treta com os balas, e que era algo que ele precisava ver, porque se ele falasse, CJ não iria acreditar. Look, if it's about Kendall, don't worry. We cool, all right? No, Caesar, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, I swear. Okay. I got about 5, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway, north side of Burning Blood. O CJ acaba se convencendo e vai encontrar o César. Ele entra no carro do cunhadão que mostra uma parada sinistra. De uma garagem do outro lado da rua, saem alguns membros dos balas, o Tempany e também Big Smoke Rider. Moms! Sorry, Issy. I heard a rumor and poked around. I didn't believe it myself, but... Nah, you did the right thing. Não só isso, eles estavam tirando da garagem o mesmo carro que foi usado para matar a mãe do CJ. Isso aí, galera. Big Smoke e Ryder são dois traíras safados e venderam a Groove pro Tempany e pros balas. O CJ percebe que o Sweet e o resto da gangue foram pra uma armadilha e tenta ir ajudar eles. Mas não rola. A Groove é destroçada no tiroteio. Yo, ballers! I'm taking you. You hear me? I'm taking you all down, Sweet é preso e o CJ é levado pra longe pela galera do Tempany. Exílio na zona rural. Tempany e a galera dele levam o CJ pro interior de San Andreas e começa a forçar o cara a fazer mais trabalho sujo pra eles. Se o CJ não fizer, os corruptos vão entregar Sweet pros balas. César liga pro CJ falando que a situação tá preta em Los Santos, mas diz que tem um primo que pode ajudar o cara no interior enquanto ele é forçado a ficar ali. Acontece que esse primo, na verdade, é uma prima bem perigosa, psicopata, e uma maluca chamada Catalina. What the f*** did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin, Mexican guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. CJ acaba se juntando com Catalina em alguns assaltos pela região e acaba até tendo um caso com ela. Um caso bem diferente, pra não falar muito, né? Enquanto o CJ é forçado a fazer mais alguns trampos sujos pro Tempany, ele acaba conhecendo um hippie drogadão, loucão, um teórico da conspiração que gosta de ser chamado de The Truth, a verdade em português, né? Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. César e Kendall também vão pra lá, porque Los Santos tá um caos, e a gangue Los Aztecas foi pro saco. Pra piorar, Big Smoke virou o chefão do tráfico na cidade e tá levando cocaína pra Los Santos direto de outra cidade, San Fierro, baseado em São Francisco, né, na vida real. Tudo parece estar indo pro saco, e pra piorar, o CJ precisava de grana. César descobre que uns figurões do submundo de San Fierro vão pra área rural fazer corridas ilegais, e eles decidem entrar nessa. Participando dessas corridas, o CJ conhece um chinês chamado Wu Zimu e um cara chamado Claude Speed. Esse Claude é o novo namorado da Catalina. Depois de vender uma corrida, o Claude e a Catalina pagam o CJ não com dinheiro, mas com posse de uma garagem em San Fierro. Depois disso, os dois metem o pé e vão para Liberty City. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Se você não tá ligado, Claude é ninguém mais, ninguém menos que o protagonista do GTA 3, e a Catalina é a grande vilã do mesmo jogo. Claude e Catalina saírem de San Andreas para ir para Liberty City nada mais é do que um gancho para os eventos de GTA 3, que cronologicamente acontecem alguns anos
Depois do GTA San Andreas, olha que legal. Depois de conseguir uma grana, o CJ pega com The Truth uma maconha encomendada pelo Temple para incriminar alguém. Mas o corrupto é um pilantra e caguetou os caras pros narcóticos. We'll never shake them now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. CJ e Truth apagam os rastros, escapam da polícia e vão para San Fierro. Novos negócios em San Fierro. CJ e Truth encontram com César e Kendall em San Fierro e eles vão pra garagem que o CJ ganhou do Claude. Mas o lugar tava todo zoado e o CJ fica pé da vida, achando que passaram a perna nele. Mas ele se acalma e com a ajuda da galera, ele decide transformar aquele lugar numa garagem de verdade. Com a ajuda do Truth, eles recrutam 2 mecânicos, Jethro e Dwayne, e um nerdão perito em eletrônica chamado Zero. Hey, Caesar, come over here. What's up, B? Caesar, this Jethro, Dwayne, and Zero. Hey, man. Dude. Salutations, my sibling. Depois de conhecer melhor a nova galera, né, o CJ recebe uma ligação do Temple que manda ele pegar a maconha que ele conseguiu com o Truth para incriminar um promotor de justiça. CJ se disfarça de manobrista de hotel, pega o carro do promotor e põe a maconha nele, provavelmente acabando com a carreira do cara. Um tempo depois de fazer mais esse serviço sujo pro corrupto, CJ e César encontram um carro, né, que faz carregamento de drogas de San Fierro para Los Santos. Seguindo o carro, eles descobrem que o carregamento estava sendo negociado pelo Ryder com mais 3 caras. Ryder, you shermhead. This business is bigger than any gang, is it? Voltando pra garagem, eles pedem ajuda do chinês, o Zimu, e descobrem que os 3 carinhas que estavam com o Ryder são líderes de uma organização criminosa chamada Loco Syndicate, e um dos membros, Dizzy B, era dono de um prostíbulo em San Fierro. O CJ decide se infiltrar nessa organização, indo até o Dizzy e se oferecendo para trabalhar com ele. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Dizzy dá uns trampos pro CJ, e depois de conquistar a confiança do cara, CJ conhece outro cabeça da organização, T-Bone Mendes. O CJ acaba trabalhando com T-Bone no resgate de alguns carregamentos de drogas que gangues rivais roubavam deles. E em um desses trampos, ele conhece o terceiro cabeça e líder dos Loco Syndicates, Mike Toreno. Enquanto o CJ ainda fazia uns trampos para Loco Syndicate, ele também estreita amizade com o Zimu, chinês, e acaba descobrindo que o cara é cego. Sim, ele corria contra o CJ lá no interior, mas o cara dirigia sem enxergar. Alguns por aí têm teorias que ele finge ser cego, mas no jogo falam que ele é extremamente sortudo. I have a confession to make. I'm blind. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. Uzi é líder de uma das tríades chinesas que ficam em San Fierro, e o CJ ajuda ele a peitar uma gangue vietnamita chamada Da Nang Boys, que estava tocando terror na cidade. Inclusive era a gangue que estava sacaneando os negócios do tráfico da Loco Syndicate. CJ fecha com os chineses, consegue ajudar o Uzi a ampliar os negócios dele e ainda elimina com todos os membros da Nang Boys. Depois de fazer mais uns trampos sujos pro Temple e a galera dele, CJ descobre com a ajuda do Uzi que a Loco Syndicate ia negociar drogas com os balas. Ele mata o Dizzy e pega o celular dele para descobrir aonde ia rolar essa troca. O CJ, né, com a ajuda do César e dos capangas do Uzi, fazem uma emboscada e no final acabam matando tanto o T-Bone como o próprio Ryder. Depois dessa treta, o Uzi fala pro CJ sobre aonde estaria o Mike Toreno. O CJ vai atrás do cara e explode o helicóptero onde o Toreno tá, acabando de vez com a Loco Syndicate. Depois de acabar com a organização, o CJ foca em fazer os negócios da garagem crescerem, inclusive roubando carros para revender com a ajuda do César. Aí depois de um tempo ele recebe uma ligação misteriosa de um cara que diz saber sobre o Sweet, que tá na cadeia em Los Santos. Ele fala que se o CJ quiser saber mais sobre esse assunto, ele deveria encontrar com ele num rancho que ficava numa área deserta em San Andreas. Conspirações no deserto. CJ vai pro rancho e depois de passar por uns testes, ele descobre quem era o cara misterioso que ligou pra ele. O cara era Mike Toreno, que não tava no helicóptero que o CJ explodiu e tava vivinho da Silva. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Toreno explica que ele, na verdade, é um agente do governo que estava envolvido com tráfico numa missão que, de alguma forma, envolvia relações internacionais.
Não é muito bem explicado isso aí. Toreno acabou se interessando no CJ e queria que ele fizesse um serviço pra ele. Em troca desse serviço, Toreno usaria a influência que ele tem pra tirar a Sweet da prisão. CJ faz uns trampos pro Toreno, que envolviam sabotar agências rivais, receber carregamentos de outros países, provavelmente drogas, né? E comprar uma pista de pouso abandonada no deserto, onde ele acaba aprendendo a pilotar aviões. Depois de aprender a voar, CJ faz mais umas missões pro Toreno, dessa vez usando aviões. E aí o agente simplesmente para de pedir favores. Depois dessas tretas, o CJ encontra o Truth de novo, que convence ele a invadir uma área secreta do governo e pegar uma mochila já. Sim, galera, o cara invadiu uma área secreta do governo para roubar um jetpack por causa de um amigo hippie drogado. Olha isso. E como se não bastasse, ele usou o jetpack para invadir um trem e roubar uma coisa que ele nem sabe o que é. Mas o Truth diz que é a resposta. CJ pega o negócio, entrega pro Truth e ele leva o troço embora, sem sequer explicar o que aquilo é. Everything is different now. What is it? Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah, see you around. Pois é, mistérios em GTA San Andreas. Depois dessas aventuras muito loucas, CJ recebe a ligação do Uzi, convidando ele para encontrar com ele na nova base de operações dele, que fica em Las Venturas, a cidade que é baseada em Las Vegas. O golpe de Las Venturas. Chegando na cidade, né, que nunca dorme, CJ descobre que o Uzi agora comanda um cassino. Só que tem uma galera atrapalhando os negócios dele, e o Uzi acha que pode ser uma das famílias mafiosas que comandam o lugar. Acontece que os mafiosos têm uma sociedade e administram juntos um cassino rival ao do Uzi, então faz sentido ele achar que tá rolando sabotagem. O CJ então vira parceiro de negócio do Uzi e começa a ajudar ele a combater a máfia. Sound like we got a deal then. CJ consegue arrancar de um mafioso a confirmação que a família Sindaco tá por trás dos ataques. Jesus! The family will make you pay for this! Which family? The Sindaco family, you idiot! Sabendo agora que os mafiosos estão mesmo por trás disso, eles decidem fazer um golpe e assaltar os cassinos dos caras. O CJ e o Uzi começam a se mobilizar para preparar o assalto, enquanto continuam tretando lá com os Sindacos. Depois de um tempo, o CJ recebe uma ligação do Truth e o drogadão fala que tinha levado uma galera de uma banda britânica pro deserto, para eles entrarem numa brisa muito louca. A onda foi tanta que o Truth acordou em Los Santos e não faz ideia do que aconteceu. Truth pede pro CJ ir pro deserto descobrir o que aconteceu com a banda, mas o cara achou só 2 membros, o líder da banda chamado Macer e o empresário chamado Kent Paul. Eles pedem pro CJ levar eles para um cassino de um amigo deles, e pra surpresa do CJ, esse cassino é justamente o cassino que ele tá querendo assaltar. O Macer e o Paul, eles levam o CJ para conhecer o gerente do cassino, Ken Rosenberg, também chamado de Rosie. E se você tá ligado na franquia, você deve estar reconhecendo os nomes, né? Tanto Ken Paul como Ken Rosenberg já apareceram em outro jogo, o GTA Vice City. CJ começa a estreitar a amizade com essa galera, vendo nisso uma oportunidade de fazer o golpe sem levantar muitas suspeitas. Acontece que Rosie é uma espécie de representante dos negócios dos mafiosos no cassino. O cassino é chefiado pelas famílias Leone, Forelli e Sindaco, mas essas 3 famílias não se bicam. E o Rosie tá cagado de medo de um dia rolar uma treta e ele acabar, né, sendo morto por uma das famílias. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him! O CJ então começa a ajudar o Rose a resolver essas tretas. E nessa brincadeira, ele acaba matando todos os membros da família Sindaco que estavam em Las Venturas. Ao mesmo tempo, Tempany volta a encher o saco do CJ. Depois de fazer mais um trabalho sujo pro corrupto, o CJ acaba sendo cúmplice numa tentativa de assassinato do oficial Hernandes, um dos capachos do Tempany, mas que traiu os corruptos. A coisa saiu do controle. E a treta termina com o CJ matando o braço direito do Tempany, o oficial Ed Pulaski. Not feeling so full of yourself now, huh? Lembra que lá atrás, em Los Santos, o CJ ajudou o O.J. Locke a roubar o livro de rimas de um rapper famoso chamado Mad Dog? Então, parece que depois disso, o O.J. Locke começou a fazer muito sucesso com as letras roubadas, e o Mad Dog foi esquecido. CJ encontra com o Mad Dog ameaçando se matar, deprimido com tudo que aconteceu com ele. O CJ impede o rapper de se matar e leva ele pro hospital, decidindo ajudar ele a recuperar a forma que ele tinha, né? Virando empresário desse rapper. Hey, get yourself straightened out.
Then we can get you back in the studio. Carl. What? When I get clean, I'm gonna need a new manager. Thought I might look you up. Yeah, you do that, homie. Agora voltando pra treta dos cassinos. O CJ oficialmente entra em sociedade com o Uzi e a Tríade, enquanto continua a amizade que ele tinha com a galera da concorrência. As paradas cabulosas acontecendo com os mafiosos acabam chamando a atenção da família Leone, e o chefão da máfia, Don Salvatore Leone, decide ir pra Las Venturas ver o que tá rolando. Galera, Salvatore Leone é outro personagem muito importante que também aparece em GTA 3. Salvatore começa a botar ordem na casa, e como o CJ já deu cabo dos Sindacos, ele manda o cara meter chumbo nos Forelli também. You know the Forellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee. But maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you won't regret this. CJ percebe que a treta tá tomando proporções brabas, violentas, e ajuda o Rose, Mason e o Paul a saírem da cidade. Depois, a mando do Salvatore, CJ viaja para Liberty City e lá acaba com toda a família Forelli. Voltando para Las Venturas, agora estava tudo preparado para o golpe rolar. Com a ajuda dos chineses e do Zero, CJ consegue fazer os preparativos necessários e finalmente o golpe no cassino dos mafiosos rolou. Depois de uma treta braba, o CJ e a galera dele conseguem roubar o cassino e o Salvatore Leone virou inimigo mortal do CJ. Nice talking to you, but I got some money that needs spending on some expensive trash. So if you excuse me. You're dead. Dead. O golpe foi feito, né? Geral tá ricaço. E o CJ começa a ajudar o Uzi a tocar os negócios no cassino dele. É aí que o Mad Dog se recupera e fica parça do CJ. Eles conversam sobre o cara voltar pra música. O CJ vira o empresário dele e tal, mas o Mad Dog acaba revelando que ele perdeu a mansão dele em Los Santos pra traficante. CJ fica boladaço e decide ajudar o rapper a recuperar a mansão dele. It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all going home. Caos em Los Santos. CJ, com a ajuda dos capangas do Uzi, invade a mansão do Mad Dog e mata todos os traficantes. Com isso, logicamente, o rapper conseguiu recuperar a casa que ele tinha. E o CJ consegue um novo lugar para ficar em Los Santos. O rapper volta a cantar e o CJ chama Mason, Paul e Rose para ajudarem a tocar a carreira do cara. Enquanto eles trabalhavam, em novas músicas pro Mad Dog, Mike Toreno volta a aparecer. CJ faz um último serviço pro agente, que é simplesmente roubar um caça militar de uma base naval e usar o caça pra bater navios espiões. Olha, galera, a essa altura do campeonato, CJ já tava full pistolaço com o Toreno, porque assim, parecia que ele só tava dando tarefas mega cabulosas pra ele. E nunca vai soltar o switch. Ou seja, tava só, de conversa. Mas aí o Toreno aparece uma última vez pro CJ e dá a última e verdadeira tarefa pra ele: ir até a prisão de Los Santos e buscar o irmão dele, que tinha acabado de ser solto graças à influência do Toreno. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hello? Carl, Sweet. Oh, Sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in Commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. So what was that little job you was talking about, Toreno? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. CJ então vai buscar o Sweet e não perde tempo para falar todo o felizão das coisas que conquistou depois daquela emboscada, dos negócios em San Fierro, do cassino em Las Venturas, da sociedade com o Mad Dog e tal. Mas o que o Sweet queria saber mesmo é como é que estavam as coisas na Groove Street. O CJ não queria mais saber de lá, mas o Sweet dá uma bronca nele dizendo que ele tava fugindo das raízes, que tava parecendo o Big Smoke. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracking. That's everybody dream to get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. All right, man. You hard. I'ma show you what's going on in the hood. Depois da discussão, eles vão pra Groove Street e o lugar tava um caos, cheio de membros dos balas, traficantes, drogados. CJ e Sweet começam a botar ordem na casa, aos poucos recuperando membros perdidos da gangue e reconquistando a vizinhança. Isso começa uma guerra intensa de gangues
em Los Santos. E a Grove Street Families começa a atacar as gangues rivais, principalmente os balas. Pra quê? Pra poder conquistar mais territórios na cidade. As coisas começam a melhorar pro Mad Dog também, porque o CJ ajuda ele a peitar o O.G. Locke e recuperar o livro de rimas roubado. O curioso é que foi o CJ quem roubou o livro pro O.G. Locke, mas o O.G. Locke não cagueta o cara. Parece que a lei das ruas falou mais alto nessa hora. Fora isso, Tempany é levado a julgamento pelos crimes que ele cometeu, mas a corrupção é tão absurda que ele foi inocentado. Isso gerou uma revolta não só na galera do CJ, como também toda a população de Los Santos. E a cidade ficou um caos, né, com protestos. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Look, the whole city's going up. People are f***ing pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man, it's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we gonna secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Enquanto eles protegem as próprias casas e ainda lutam contra os balas por território, o CJ também ajuda o César a recuperar o território dos Los Aztecas. E ele reestrutura a gangue, né, que agora é fechamento da Grove Street Families. Depois de botar a ordem na casa, CJ e Sweet descobrem onde o Big Smoke estava escondido e decidem acabar com essa história de uma vez por todas. CJ invade a fortaleza do cara e metralha todo mundo que apareceu na frente dele. Muito, muito irado. Assim ele consegue chegar até o Big Smoke, que agora é o traficante mais influente da cidade, e diz não se arrepender de nada, porque graças ao que ele fez, agora ele é intocável e até a polícia tá na mão dele. Depois de uma troca de tiros bem triste, CJ consegue matar Big Smoke. Hey, Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a oh, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity of when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Mas as coisas não acabaram ainda, porque Tempany aparece na área logo depois. Ele pega a grana do Smoke e foge do lugar. CJ e Sweet vão atrás dele numa perseguição insana pela cidade, que já estava um caos. E no final, o caminhão que o Tempany tava perde o controle e cai justamente na Grove Street. Tempany sai do caminhão, mas o acidente foi feio e ele morre com as feridas. Mine! I run this town! Hey! Over here! Hey! Officer down, come on! Hey! E assim, galera, tudo acaba. Depois de um tempo, a galera tava curtindo o sucesso. A gangue dos Families foi restabelecida, os inimigos foram pro saco e o CJ agora tá super bem sucedido, com negócios bombando em San Fierro e Las Venturas. E pra fechar com chave de ouro, Mad Dog ganhou um disco de ouro. A vida do CJ melhorou muito desde que ele voltou pra San Andreas. E agora a galera vai fazer de tudo pra vida continuar assim e melhorar ainda mais. Galera, o que falar de GTA San Andreas na boa? É um jogo simplesmente sensacional, com a ambientação, gameplay que te prende do início ao fim. Pra mim, um dos melhores games de todos os tempos, se não o melhor. E como vocês viram agorinha, a história é bem detalhada, né? Ela é bem caprichada e com certeza é uma das melhores da franquia GTA, se não for a melhor. Nerd Gamer, curtiu essa história de GTA San Andreas? Quer mais histórias como essa de outros games? Então capricha no joinha, manda esse feedback positivo, comenta aqui embaixo, sugere um jogo novo, uma franquia nova, quem sabe a gente traz pra você a história completa. Obrigado de coração por mais um vídeo, não se esquece, se inscreve aqui porque é aqui que você fica sabendo tudo da cultura pop, não só uma coisa, mas tudo detalhado, sempre pra você, bem mastigado. Obrigado de coração, você mora aqui. Tamo junto, até a próxima, fui!